Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal do Núcleo Espérides Músicas das Américas. São 18 anos e alcançamos a maioridade legal de uma ação que se iniciou com um grupo de músicos idealistas em 2002. A tradicional Semana Espérides, dedicada a todos os outubros aos estudos da música das Américas, está sendo feita online. São os efeitos da pandemia. Esperamos tocar a nossa música ao vivo com vocês em 2021. Hoje temos 3 convidados para conversar sobre a música Ronkrepoi, da compositora Kilza Sete. Essa obra foi lançada no CD histórico em 2016 com o apoio do PROAC, o Programa de Incentivo às Artes do Estado de São Paulo. O CD possui 3 peças de Kilza: Ronkrepoi, Mosaicos Sul-Americanos e Suíte Cantante. É um dos documentos mais significativos sobre a etnomúsica brasileira. Um marco na história do Espérides, um registro único no catálogo de Kilza. A Kilza não pôde estar conosco hoje, então improvisamos essa conversa com Ângela Volkov, Sandro Bodilon e Celso Deonelli. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, é um prazer, uma alegria estar aqui hoje para falar dessa obra tão desafiadora que foi, né, para a gente fazer. Acho que o Celso e a Ângela confirmam isso, mas com muita alegria para falar dessa compositora muito querida que é a Kilza Sete, que infelizmente não pode estar conosco hoje, mas será lembrada nessa live e será festejada com muita alegria. Muito obrigado. Olha, a Kilza, eu vou fazer aqui um painelzinho da vida da Kilza. A Kilza é doutora em Ciências Humanas, ela estudou Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Graduada em Música pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, estudou com Camargo Guarnieri e com Guerra Peixe, seu parceiro de pesquisa da música entre os caiçaras. Kilza realizou pesquisas musicais e antropológicas ligadas a vários institutos, na Argentina, em Portugal, na Alemanha, e é consultora do Centro de Trabalho Indigenista. Seu catálogo possui cerca de 140 obras, vocais, instrumentais, de câmara, solos, orquestra, conjuntos de percussão, quase todas já apresentadas no Brasil e no exterior. Em sua obra, predominantemente de câmara, raramente utiliza materiais ou temas recolhidos de suas pesquisas em antropologia. Ela evoca atmosferas religiosas ou rituais entre os povos com os quais trabalha. Suas composições reúnem preocupações técnicas e posturas estéticas e ideológicas comprometidas com o reconhecimento e respeito às diversidades culturais e às minorias. A Kilza é uma militante dessas causas desde sempre. Kilza estudou músicas da tradição oral em aldeias de Portugal, entre os pescadores do Sudeste brasileiro e povos caiçara de São Paulo. Pesquisou repertórios sagrados dos povos Mibiá-Guarani, realizou pesquisa musical na aldeia Rio Vermelho dos Índios Craô, povo Timbira dos Tocantins, e deste encontro com Timbira surgiu a música Ronkrepoi. A Kilza não pôde estar com a gente hoje, mas ela nos enviou 2 respostas a 2 perguntas que fizemos, que vão, na verdade, guiar a nossa live hoje. As perguntas serão respondidas inicialmente, a primeira, pela Ângela Volkov. A Ângela é membro do Espérides, pianista e radialista, dedica-se ao trabalho com paisagens sonoras. Ela documentou, junto comigo, o processo de criação do CD Ronkrepoi. Ângela, como é que a Kilza relatou o seu encontro com os Timbira da etnia Craô na aldeia Rio Vermelho, em 1994, no Tocantins? Bom, então, com as palavras da Kilza. Minha preocupação sempre foi com os povos que vêm sofrendo com os males do contato desde a colonização. Como sabemos, muitos povos indígenas foram extintos, sobretudo os do litoral brasileiro. Em 1980, após terminar o doutorado na USP em Antropologia Social, quando pesquisei durante décadas vida e cultura caiçaras entre pescadores e agricultores, percebi nesse convívio que a proximidade entre os núcleos e casas caiçaras e as aldeias guarani favorecia certa solidariedade vicinal. Convite para festas e celebrações estimulavam a aproximação. Em 1985, decidi visitar uma das aldeias Mibiá Guarani em Ubatuba.
Esse foi o início do contato com tais grupos de língua tupi, contato que se estendeu a mais uma aldeia no litoral e 3 aldeias na Grande São Paulo. Sempre preocupada com os povos que mais sofreram pela proximidade com colonizadores e evangelizadores, pensei em me dedicar aos povos Caingangue e Terena, também muito prejudicados pela perda de seus territórios. Entretanto, numa das nossas reuniões do CTI, Centro de Trabalho Indigenista, ONG fundada há 40 anos em São Paulo, fui informada da problemática situação desses povos aldeados com intervenções inadequadas de autoridades, prefeitos e outros. São conhecidos alguns casos de indivíduos Terena e Caingangue que, uma vez desaldeados para sobreviverem, tornaram-se boias frias, ou seja, foram incorporados a um mercado de trabalho que lhes é estranho, com perda de terras e identidade. Percebi que uma visita aos Terena não seria oportuna naquela ocasião. Me foi sugerido então, ir a uma aldeia Craô, povo da etnia Timbira. Em 1994, fui à aldeia do Rio Vermelho, Tocantins, assistir a um rito que, após 2 anos, comemoraria o final de um período de luto, o rito Prekarrek, Tempo de Alegria. A beleza das vozes, a exuberância desse povo, as corridas com as toras, acompanhadas de cantos belíssimos, o choro ritual, enfim, tudo me impressionou. A vibração de vida desse povo, cantam noite e dia, os acalantos das avós ninando bebês, enfim, sempre música, e as palavras cantadas sempre ligadas à natureza. Em 2004, o Centro de Trabalho Indigenista organizou o primeiro encontro de cantadores Timbira, representado por indivíduos de 19 aldeias, de 6 das etnias Timbira. Fui coordenadora musical desse evento, que resultou no CD triplo Amjequim, Música dos Povos Timbira. Esse CD foi lançado na Pinacoteca do Estado, em São Paulo, e também a convite da UFBA, no Salão Nobre da Reitoria, em Salvador. Olha, a Kilza sempre nos confidencia como foi mágica essa visita aos Craô, lá em Rio Vermelho. E a próxima pergunta, que fizemos a Kilza, quem vai responder é o Sandro Bodilon. O Sandro é membro do Hesperides, é integrante do coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo, realiza intensa atividade camerística e gravou CDs com a música brasileira. Sandro, como é que a Kilza descreveu a nossa pergunta complexa? O que é Ronkrepoi? O que é Ronkrepoi? O que é Ronkrepoi? Para os 7 povos Timbira, as Ronkrepoi são as mulheres cantoras que acompanham os cantos dos homens. Pretendi homenageá-las dando nome a essa minha obra de câmara. Não sei como elas reagiriam ao ouvi-la, acompanhada de piano, flauta, violoncelo, tímpanos e marimba. O ritual a que assisti em 94 dura vários dias. É o Perekachek, rito de final de luto. Ele pode incluir vários outros ritos em sua realização. Seria ousadia minha tentar explicar ou descrevê-lo. Nesses povos, tudo é muito complexo, sofisticado. Não só o sistema e organização dos rituais, mas as normas que regem os sistemas de sociabilidade e de parentesco. Há inúmeros estudos de pesquisadores e antropólogos como Nimoendaju, Schultz, Levi-Strauss e os contemporâneos Crocker, Melati, Maria Elisa Ladeira e Gilberto Azanha, além de um grupo mais jovem de antropólogos. Ao voltar da aldeia, novembro de 1994, senti que entrara num belíssimo e cativante mundo, difícil de descrever e de esquecer. Além do artigo patrocinado e encomendado por uma instituição musical alemã, já publicado em Köln, Alemanha, em 97, senti-me inspirada a compor uma obra musical que traduzisse certo impressionismo de minha parte, fascínio mesmo, pela beleza dos cantos e vozes, beleza das figuras emplumadas,
espontaneidade, exuberância. Enfim, a escuridão do Planalto Central, de céu escuro de muitas estrelas, e o canto das mulheres, tudo de uma beleza indescritível. Em 1995, comecei a escrever, então, a obra para mezzo-soprano, flauta transversal, piano, fagote, contrabaixo, tímpanos, caixa clara, prato suspenso, e instrumentos indígenas de percussão, 2 baracás de alturas e timbres diferentes. Aqui os timbiras chamam cotoi, ou seja, cabaça com sementes. Não utilizei temas das cantigas, mas a atmosfera que cantadas me transmitiam. Não usei as flautas e buzinas que utilizam ao cantar, apenas a percussão com os chocalhos, cotoi, marca dos povos nativos das Américas. Quanto ao texto, após ler a obra de Melati sobre ritos timbira, pensei nas aldeias, que costumam ser divididas em metades, ligadas essas metades às estações, chuva ou seca, leste-oeste, metades relacionadas aos graus de parentesco e suas conexões com animais ou aves, e com determinados ritos. É tudo muito sofisticado. Decidi, então, usar palavras soltas que indicam 2 grupos de metades e nomes dos animais ou aves relacionados a esses grupos. Um tanto aleatória essa minha opção. A beleza plástica e sonora daquele mundo exuberante me fascinou e venceu qualquer tentativa de racionalizar. Assim, as palavras cantadas mencionam as 2 metades, com períodos sazonais e elementos da natureza. Ressalto que a aldeia visitada não se aproxima do modelo Parque do Xingu, todo organizado e visitado por celebridades das artes como Sting, Milton Nascimento e outros. O cenário timbira, que me encantou, é difícil de esquecer. Num primeiro despreparado olhar, tende-se a pensar numa explosão caótica, mas, ao contrário, a observação atenta mostra que todas as ações têm muito sentido e coerência interna. A beleza plástica das figuras, os cantos, o desempenho vocal das mulheres do Rio Vermelho, onde estive hospedada por Tep-Bie, que para nós significa Diniz, e é meu padrinho de batismo. Sobre essa minha obra, informo que teve sua estreia na Bienal de Música Brasileira Contemporânea em 1995, em seu formato original do manuscrito. Neste CD do Hespérides, o fagote foi substituído por xilofone, o contrabaixo por violoncelo e a voz mezzo substituída por barítono. Ressalto a interpretação primorosa de Sandro Bodilon, o piano sempre atento e brilhante de Rosana Tivilli, o cello de bela sonoridade de Ji-Yon Shin Anderson, a indispensável e esperta flauta de Marco André dos Santos, a percussão dirigida pelo mestre Zito Abreu. Celso Del Neri aceitou e venceu o desafio dessa obra meio louca e barulhenta. A vocês todos, Ângela, Carlos, Valdemir, Marinella, Tatiana, que trabalharam na realização e produção do CD, eu fico muito grata. Kilza Sete. Olha, Kilza, na verdade, ficamos todos nós gratos a você, porque foi simplesmente maravilhoso trabalhar com você. Bom, vamos botar mãos à obra agora, então, e falar da música. O Celso Del Neri é violonista, professor e regente, dedica-se ao estudo do violão brasileiro e trabalhou obras de Radamés Atali, Abel Carlevaro e Del Carlo. Na gravação da música Ronquerpói, atuou como diretor de gravação e maestro. Celso, antes de ouvirmos a música, você poderia nos fazer uma espécie de guia do ouvinte, um roteiro sonoro para a gente escutar Ronquerpói? Com certeza. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de visitar mais uma vez
essa brilhante peça da Kilza 7 e ter entrado em contato com uma compositora muito firme nas suas ideias, muito consciente da sua linguagem, das coisas que ela quer passar com a música dela, e principalmente com a precisão da partitura. Levando em conta também que, em alguns momentos, ela escreve a imprecisão. A imprecisão é o resultado sonoro de coisas que acontecem sem tempo medido, sem o tempo musical medido. Porque a natureza, apesar dela ter um ritmo, esse ritmo não é medido. Ele é dançado, é resultado do vento, dos barulhos dos animais. E os índios, com certeza, eles dialogam com esse tempo não previsto, mas que existe. Ao mesmo tempo, quando os índios dançam, eles dançam ritmos precisos, medidos. Porque a nossa dança, o nosso jeito da gente se comunicar uns com os outros para fazer uma coisa, um resultado sincrônico, é justamente medir. Então, essa música, ela leva em consideração esses dois mundos temporais. Um mundo da natureza, onde o tempo é imprevisto e, portanto, ele é aberto, e os tempos medidos, que são os tempos da nossa música com o nosso corpo. Que, se estivéssemos sozinhos, a gente poderia fazer o que fosse, mas na hora que a gente tem que executar coisas em sincronismo, nós temos que dançar em sincronicidade, com o mesmo ritmo. E, muitas vezes, um ritmo insistente e repetitivo. Isso é normal, vamos dizer, da nossa raça humana. E eu elaborei um roteiro de escuta depois de algumas conversas com a Kilza e tendo ouvido a música muito tempo depois de ser executada. Depois eu vou falar sobre a execução. Acho que eu vou ter um espaço para falar sobre a execução, sobre a regência e tudo mais. Mas eu fiz uma divisão da música em 9 quadros. E eu vou falar bem rapidamente. Eles estavam, quando eu fiz o primeiro rascunho, eles estavam muito longos, e agora eu fiz um resumo que desse para a gente, pelo menos, lembrar uma determinada sequência. Não quer dizer que a música tenha 9 quadros. Eu dividi em 9 quadros, tá? Para guiar a nossa escuta. Então, usando esse método de descrição chamado paisagem sonora, que vocês acabaram de falar, que a Ângela trabalha com isso e tudo mais, existe também o conceito de música descritiva, que no século XIX conduzia uma grande parte do repertório baseado, vamos dizer, eram prelúdios descritivos, né? Liszt se valeu disso, Berlioz se valeu disso, uma música que tinha uma mensagem extra musical, como, sei lá, a Guerra dos Hunos, mesmo a Sinfonia Fantástica, ela tem um roteiro extra musical. Então, a música no romantismo começou a ter explicitamente um roteiro extra musical, apesar de eu acreditar que sempre houve, só que nunca declarado, né? E essa descrição, com certeza, é uma coisa assim a posteriori. O compositor vai escrevendo e, de repente, ele começa a perceber que existe um roteiro extra musical. Aí ele pode pegar isso para escrever o momento seguinte da música, ou
escrever esse roteiro posterior à música. Mahler se valia sempre de um programa mental para dar sequência para as obras, né? Então, vamos voltar ao Ronquerolles, peça da querida Gilsa Sette, que eu vou fazer uma sequência que depois, sonoramente, a gente vai identificar. O quadro 1 se refere ao despertar da mata, da natureza, do vento, das folhas e dos espinhos. O quadro 2, a aldeia desperta, possivelmente estimulada pelo renascer da natureza toda manhã. Aí a aldeia desperta e dança, e canta, e ressoam da terra batida. Isso é, no momento em que a aldeia começa a dançar, ela bate o pé na terra, e a terra ressoa no grave, nos sons graves, levantando uma leve poeira e já tentando uma comunicação com a natureza que agora seria justamente esse lado medido, né, de uma dança repetitiva, criando um tempo métrico bem definido. O quadro 3, a aldeia está unida pela dança, em círculos concêntricos, e o canto atravessa a mata. O quadro 4 começa com a palavra crá. Entrou uma coisa. Desligar. Desculpe. O quadro 4 começa com a palavra crá. E no centro dessa roda existe um vazio. Esse vazio é preenchido justamente pelo espírito de um grande guerreiro que deve ser lembrado. Estudo, imaginação minha. Tem nada a ver com alguma descrição de um ritual que foi visto concretamente. O quadro 5 é o silêncio que convida à meditação. Então, existe uma parada, tudo para. A gente percebe que muitas vezes a natureza para, tudo fica quieto. Essa parada da natureza favorece que a gente pare também e entre num estado meditativo. O quadro 6, um sacerdote entoa um lamento, quebrando esse silêncio. O quadro 7, uma leve brisa acaricia a pele suada e a folhagem úmida. O quadro 8, que tem um canto assim, tere, 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 tere. O ritmo desperta. E desperta a festa. A dança e o canto se unem com a aldeia novamente. E o quadro 9, a alegria se espalha e a festa da natureza se completa. Essa é uma imagem possível, podia ter outra, mas é uma imagem possível dessa música. Olha, Celso, eu vou dizer para você o seguinte, apesar de ser uma visão poética sua e a posteriori, ela é muito próxima daquilo que eu sinto quando ouço a música. E eu acho que é importante para a gente, ainda antes de ouvir a música, que o Sandro nos diga as palavras. O Sandro, as palavras que ele as dificuldades que ele teve para pronunciar as palavras no idioma Timbira e o que elas significam. Você podia fazer isso para a gente, Sandro? Claro, claro. Então, quando eu fui convidado a fazer a participar dessa gravação, que seria do CD, né, do CD Ronquerolles, e que eu faria essa faixa, eu liguei, foi me passado o contato da Gilsa, eu não a conhecia pessoalmente, liguei para ela, e ela muito carinhosamente me convidou a ir à casa dela para me passar todas as informações, como pronúncia de texto, significado das palavras. E fui à casa de Gilsa e ficamos umas 3 horas e meia conversando.
e nessa conversa maravilhosa com ela, ela me contou da vida dela junto aos timbiras, da paixão que ela tem por esse povo, né, indígena, e me mostrou a partitura, me mostrou as palavras, me ensinou a pronúncia das palavras, e me contou, e me passou essa paixão, né, essa paixão por essa cultura que ela guarda no peito e que é maravilhoso. As palavras que ela escolheu para essa peça Roucrepói, elas são, como ela mesma disse nas respostas ali que ela mandou para a gente, foi uma escolha aleatória. Ela não tem um texto linear com uma ideia, né, de começo, meio e fim de uma ideia no texto. Ela joga as palavras no texto, que são palavras que significam animais, nomes de animais. Então tem o rec, que é o gavião, chó, que é a raposa. Então tem várias palavras que ela coloca, né, pan, que é a coruja. E, além disso, ela também fala sobre as duas metades, como ela disse no texto, que geralmente tem nas tribos, né, indígenas, que eles se dividem na metade leste e oeste. Então, ela coloca essas duas metades, essas duas nomenclaturas de metades. E também algumas intervenções de ânimo. Por exemplo, sempre tem um que aqui a gente chamaria de puxador de canto, né? Que é uma pessoa que fica junto às mulheres e fica cantando to, né? Parro, quer dizer, vamos lá, seria uma tradução, né? Vamos lá, ânimo, pessoal, né? Dando ânimo às mulheres cantoras para continuar cantando. Então, tudo isso ela me passou e eu confesso que para mim foi uma experiência foi bem diferente, né, do que eu vinha, porque assim, o cantor, ele sempre, como ele tem o texto, ele quer passar uma mensagem, né, uma mensagem, ou uma história, ou uma emoção, e essas palavras eu tive que trabalhar na verdade, com o imaginário, né, e com tudo que a ambientação dessa floresta, ou dessa gama de instrumentos me dava, essa força, né, que os instrumentos são, na maior parte, de percussão, dessa força rítmica, para eu conseguir expressar, né, essas palavras com a força ou a verdade que eu queria exprimir dessa cultura indígena. Então, eu acho que é por aí. Tá. Escuta, tem o urubu na música? Tem urubu, tem... Urubu como é que é? Urubu é show, não é? Você podia repetir, raposa? Chó é coruja, não, pan é coruja, chó é raposa. E urubu, você lembra? Urubu, deixa eu ver aqui, peraí, urubu é chon, é quase parecido, né? Que tem várias... Bom, é o seguinte, com essas palavras eu acho que a gente pode ouvir a música. A música é a seguinte, ela tem Sandro Bodilon, barítono, Marco André dos Santos, flauta, Ji Yon Shin Anderson, violoncelo, Rosana Civili, piano, Joaquim Zito Abreu, tímpanos, Marcelo Camargo, embaracás, que são maracas indígenas, César Simão, caixa clara e tambor sem esteira, Márcia Fernandes, pratos suspensos, Richard Fraser, marimba de 5/8, e a regência do maestro Celso Deoné. Vamos ouvir, então, a música Roucrepói.
poi rompe che c'è. Cadrà. Ufa! Olha, eu devo dizer para quem tiver interesse que esse CD ele se encontra disponível em todas as redes aí. Spotify, Apple, Amazon, enfim. Sandro, como é que foi a sua relação específica com a percussão, que é super presente na música, essa coisa da voz e percussão? Então, logo que eu que eu vi a partitura, eu, na verdade, fiquei um pouco apreensivo, porque são
4 percussionistas que tocam vários instrumentos, né? E aí eu pensei, meu Deus, a minha voz ali no meio dessa selva sonora, né, de percussão, eu vou ter que, né, que trabalhar muito, ter muito suporte para conseguir passar por essa selva, né, que a minha voz passe por isso. Mas aí, então, eu estudei e eu vi que, por exemplo, nesse vídeo que você colocou como último aí, que foi ao vivo, né, no Centro Cultural, a gente fez sem microfone para o canto. E funcionou, assim, que eu acho que era o que o Celso tinha dito numa das gravações, quando a gente estava gravando, que ele queria que ficasse a gravação, que ficasse uma coisa natural, como numa sala de espetáculo, não é, Celso? E aí... Sim. E foi por isso que a gente optou por não fazer com microfones e tal, ao vivo. Mas, com certeza, essa soma sonora de percussão, sim, me assustou no início. Para mim, foi muito desafiador, né? Você sabe que é o seguinte, a gente gravou um depoimento com o Zito sobre isso, por isso eu te fiz essa pergunta. E vamos ver o que o Zito diz do ponto de vista do percussionista com relação à percussão nessa música. Vamos ver. Bom, vou falar sobre os tímpanos, mas até aqui o Richard Fraser, que vai tocar marimba, tem o César Simão, que vai tocar a caixa clara, o Marcelo, que está chegando, vai fazer as maracas, a Márcia Fernandes, que vai fazer o prato suspenso, e a gente tira uma série de timbres, alguns bastante tradicionais, que todo mundo que tem uma relação com a música sinfônica já conhece, e outros que não são nada convencionais. Por exemplo, tem um trecho muito interessante em que o cantor ele começa com a nota e o tímpano pega na... Os tímpanos são extremamente melódicos e eles tentam imitar essa ideia. Sons animais da natureza, tal. Então tem muito essa coisa de grunhido, de imitação de sons da natureza. E ela conseguiu com extrema destreza de escrita isso. Olhando a partitura, você fala, não, impossível, isso aí não dá para tocar, tal. Realmente a peça é muito complicada, uma parte de tímpanos dificílima, mas funciona. É aquela escrita que dá trabalho, tem que estudar muito, mas funciona. É legal, vale a pena. É um desafio que vale a pena ser encarado. Então eu vou tocar uns pedacinhos aqui para vocês verem. Primeiro que eu só tenho 2 pernas. E não sou bailarino, meu alongamento é pequeno. Então, para mudar para lá e para cá, é complicado. Tem que ficar mudando as afinações o tempo inteiro. O Celso, agora, qual foi o teu grande processo, a tua grande dificuldade para conjugar músicos, essa ideia dessa partitura meio aberta, meio fechada, enfim, como é que você trabalhou isso no Hespérides, que é um grupo muito unido,
e de músicos virtuosos, enfim, como é que foi esse trabalho de preparação, de entendimento desse universo musical? Bom, é um privilégio dirigir, né, reger o Núcleo Hespérides, que é um grupo que não precisa de regente na maioria dos casos. Né? Nós fazemos música de câmara sem nenhum regente. Como eu sou parte de dentro do Hespérides, eles me convidaram, porque eu não vou ser aquele diretor que vem de fora para mandar no grupo. Então eu não tive que mandar nada, porque eu já tinha, previamente, sabia da competência de todos e da experiência de todos os músicos em fazer os mais variados estilos musicais. Né? Desde a música antiga, medieval, até a música de hoje, com uma concepção de hoje, dos compositores que fazem essa música de vanguarda ou contemporânea, como queiram chamar. Na verdade, a música contemporânea, quando eu tive contato com a música contemporânea, eu devia ter uns 18 anos, aí é que eu decidi que eu ia ser músico, porque realmente, assim, a música do passado não me inspirava fazer disso uma carreira. Então, eu sempre tive muita atração por esse tipo de linguagem, e eu sabia que todo mundo iria entender o tipo de leitura que a gente fizesse. Então, não teve muitas dificuldades. A dificuldade maior foi eu entrar na partitura do ponto de vista técnico, e não do ponto de vista imaginativo, que é aquele roteiro que eu fiz para a gente acompanhar a historinha da música, né? Da gente imaginar. Mas toda a execução de qualquer música, a gente tem que resolver ali, no feijão com arroz, digamos. Tocar as notas certas. Por exemplo, todas as notas do canto são notas escritas mesmo. Si bemol, lá, dó sustenido, etc. E com algumas variantes meio aleatórias, mas tudo balançava entre frequências conhecidas, quer dizer, notas musicais bem executadas, e alturas aleatórias. Então, e com a presença da Kilza. E com a presença da Kilza, verificando tudo isso aí, não é verdade? Verificando tudo. E na gravação, a gente teve a sorte de fazer no Estúdio dos Lagos, que é o estúdio do Zito, que fez o estúdio já caprichando em fazer um ambiente acústico natural. Não tinha ninguém com fone de ouvido, menos eu, inclusive. Ninguém tinha fones para ouvir o resultado através dos microfones. Porque na gravação a gente tinha que ter microfone, só que aquilo que foi captado foi traduzido na gravação exatamente o som que a gente ouvia de forma natural. E isso foi possível porque a música é muito bem escrita. Isso é, a instrumentação dela, a orquestração dela, o equilíbrio das partes foi muito bem concebido, porque senão isso seria impossível. Né? Existem músicas que existem erros de orquestração que nunca será possível tocar ao vivo. Só uma gravação para você equilibrar, colocar mais desse instrumento, menos daquele outro, porque ao vivo não iria funcionar. Mas essa música é para uma sala de concerto. É para se tocar ao vivo. Ninguém precisa de microfone, como diz o Sandro, lá no Centro Cultural. Ninguém tinha microfone, ele também não. E ele não precisou fazer um esforço além da capacidade natural da voz dele, a não ser que você não confirme isso. Mas eu tenho quase certeza que a sua capacidade natural da voz não precisou ser forçada para fazer essa execução ao vivo. Não é, Sandro? O que você pode dizer? Não, com certeza. E a Kilza sempre estava junto, ouvindo, né?
tanto nos ensaios quanto quase em todos os dias da gravação, ela estava junto, ouvindo e vendo o resultado, né, da obra. E no dia do concerto eu lembro que eu falei com ela, né, ela chegou um pouco antes, ela ouviu um pouco do nosso ensaio, que nós fizemos ensaios no Centro Cultural, e eu preocupado, né, se a minha voz estava furando, estava chegando, né, como suficientemente bem, né, e ela me respondeu que sim, que ficasse tranquilo, que estava se ouvindo muito bem. Então, eu acho que muito disso se deve também à construção dela, de como ela escreveu, né, a peça, Sim, e como ela com certeza. conduz os instrumentos de percussão, o piano, a flauta, em si, que são, e muitas vezes, principalmente no começo, né, atuam polifonicamente. Então, esse é um mérito todo da nossa compositora brasileira, Kilza Sete. Olha, Então. é o seguinte, falamos tanto da Kilza e ela não pôde estar aqui, mas nós editamos um depoimento que ela nos deu na época da gravação do CD. Eu vou pedir, então, para a gente ouvir. Ela se apresenta, conta um pouco da história dela. Eu acho que é interessante a gente ouvir isso e depois continuar a conversa. Pode ser? A minha infância foi muito boa. Com as tristezas que todas as famílias têm. Perdi minha irmãzinha, né, quando eu tinha 12 anos, a pequena. Essas coisas que acontecem e entristecem, mas a minha infância foi muito boa. Meus pais eram excelentes pais, né? Mas eu não tenho nenhum músico na família. Quer dizer, antes de mim. Até as gerações que eu alcancei e tive notícia, eu não sei de nenhum músico. De modo que eu não tive essa colher de chá, né? Filho do músico, não sei o quê, não. Eu não tive. Mas eles gostavam muito de música. Meu pai, como bom italiano, não perdia a ópera, né? E nós íamos à ópera aqui em São Paulo. Todas as estreias a gente ia, mesmo criança a gente ia, né? Ouvia muito, e minha mãe não estudou música, mas tinha uma percepção muito, muito aguda de tudo. Ela é uma pessoa muito inteligente. Então, logo imaginou, eu não podia, sabe aquelas coisas de mãe que queria ser pianista e não pôde? Aí me pôs logo para estudar piano. Então, com 5 anos eu era aquela, né, do sucesso, com pequenininha, já tocava e tal, essas coisas de menina prodígio. Mas isso passou, né? As óperas eram aquelas que exibiam aqui, não tinha nenhum Debussy, não tinha essas coisas. Era Turandot, Verdi, né? Verdi, Traviata, me lembro muito bem de Traviata, de Rigoletto. O Wagner eu fui ver mais tarde. Mas eu tinha um pezinho nas ciências sociais, né? Sempre tinha vontade de... Alguma coisa me chamava para... Que eu achava meio estranho ficar naquele mundo fechado, só no piano, e o mundo à volta. Bom, aí houve um concurso do 4º centenário da cidade de São Paulo. Eu sou antiga, né? Porque naquela altura tinha uns 20 e tal. E aí abriu esse concurso pela comissão do 4º centenário e eu me inscrevi para estudar composição, que eu também tinha muita vontade, né? Eu achava que ser intérprete tinha tanto pianista bom, né? Falei, quem sabe eu vou fazer composição. E fui selecionada, era a única mulher. Eram todos... O Oswaldo Lacerda já era aluno do Guarnieri, mas depois entraram outros, né, o Nilson Lombardi, nesse concurso. E eu era a única mulher. Formou-se aí um grupinho que depois que terminou a vigência do curso no conservatório, era um dramático. Quando terminou o curso, o Guarnieri disse, olha, quem quiser continuar a estudar, vocês têm talento e tal, podem estudar comigo, né? Na minha casa. E assim foi um ensino meio particular, né? E eu continuei, ele sempre dizia, você é muito talentosa, precisa trabalhar, mas eu não trabalhava tanto assim. Porque eu já estava com a ideia das ciências sociais, né? Meu aprendizado foi somente com Camargo Guarnieri.
Eu tive umas aulas de orquestração com Guerra Peixe, porque o Guerra foi meu companheiro também de pesquisa aí no litoral. Foi coordenado pelo Rossini, Rossini Tavares de Lima. E o Guerra e eu éramos encarregados da música. Eu só tenho a orientação do Camargo Guarnieri. E eu fiz pouca orquestração com ele. A gente fez mais contraponto e escrevia algumas peças. E ele prestigiava os alunos. Ele sempre fazia a orquestra tocar uma peça de alunos. Há uma ideia de que ele impunha essa coisa do nacionalismo para os alunos. Eu não sentia isso. Ele era muito rigoroso no contraponto, sabe? Você fazer direito a parte de... E ele olhava lá, ele fazia lá umas correções mas eu nunca fiz nada assim muito sério como ele queria. Faz uma sonata, não fiz. Sabe, forma, não fiz. Eu sempre fui meio dispersiva. E daí ele dava umas broncas. Em vez de estar lá metida com o pescador, tem que trabalhar. Assim. O que me fascinou eu não sei explicar, porque justamente eu não tenho nada, digamos assim, de que se fala de uma maneira vulgar de sangue brasileiro, eu não tenho, né? Eu tenho uma vivência do país. Acho que, não sei, desde pequena eu sempre gostei dessas coisas. Tinha festinha, né? Tinha festinha quermesse, negócio, e sempre tinha umas cantorias, umas coisas, eu sempre estava no meio ouvindo, né? Assim, como criança, né, ouvindo. Agora, em Portugal foi a ter descoberto, porque aí eu já tinha estudado bastante as músicas dos pescadores do litoral sudeste, principalmente São Paulo, né? São Paulo e Paraná é muito parecido, né? Daqui para o repertório. E eu queria ver as conexões entre Portugal. Música vocal portuguesa é uma coisa linda, é mediterrânea também. Se você vai para a Grécia, tem muita semelhança. Aqueles países do leste europeu também são muito... Os Balcãs, coros a 3, 4 vozes. O Alentejo português, nossa, tem coral de homens lá que é uma maravilha. Ao fazer esse trabalho, principalmente em Ubatuba, eu fiquei mais próxima das aldeias Guarani. E aí eu comecei a mapear as aldeias Guarani ali na região. No Ubatuba tem Paraty, tem em Ubatuba agora tem 2. São Sebastião também tinha, né? Tem. E eu comecei a frequentar, e as de São Paulo, frequentei as de São Paulo. Bom, aí comecei a trabalhar com a música dos Guarani. E dos Guarani, eu tenho a que o Espérides fez, uma peça, né? Oreru. Aquela peça é de texto. O texto é o que eu sempre ouço nas rezas, né? Chamando Oreru, Inhamandu, Nosso Pai Verdadeiro, Protegei, aquela coisa. Eu usei instrumentos que não tem nada a ver com a cultura guarani, que é piano, flauta se ouve, mas não na hora da reza, e percussão e voz, né? Então, é inspiração mesmo, o termo é esse. Você ouve aquilo e você sublima, processa, sei lá o quê, né? Eu cito. Como citação, eu acho que dá, né? Dá para fazer. Agora, você não consegue mandar tudo embora, tudo que você ouviu. Essas rezas da noite é um negócio muito bonito, sabe? E isso você absorve, né? Você absorve e não tem como. E lá no Timbira é a mesma coisa. Mas não contente com os Guarani, ainda me meti com os Timbira.
E aí eu sucessivamente vou me envolvendo com as coisas. E é claro, se você passa uma semana no campo, você não está fazendo composição. O tempo é um só, né? É isso que o Guarnieri fala. Você tem que trabalhar, Não deu para a gente conversar tudo que a gente pretendia, mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas, que é o seguinte: no começo eu disse que esse era um CD histórico. A nossa conversa, eu acho que ela deixou isso claro, mas eu vou ressaltar alguns pontos. A cultura indígena está sendo massacrada há 500 anos e resiste. A Kilza Sete é uma mulher compositora que se dedica à nossa sonoridade e conseguiu resultados únicos em sua pesquisa etnomusical. O meio ambiente é o tema de agora e dos próximos anos, e não há como falar nele sem incluir os índios brasileiros. Os músicos no Núcleo Espérides, Música das Américas, conseguiram um trabalho virtuoso nesse registro. Eu queria abrir agora para vocês falarem um pouquinho no final. A gente tem aí mais uns 5 minutos, talvez, no máximo, e daí vamos encerrar. É emocionante ouvir a Kilza falar a respeito da formação dela e da capacidade de traduzir isso poeticamente para uma música que não é uma reprodução fiel da música indígena. Para mim isso é muito importante, porque quando a gente pensa numa reprodução fiel, se a gente mostrar para os índios, eles não vão entender nada. E eles vão achar que é fiel, eles não vão. Tem algumas coisas que são de músicos de raiz forte. Tem um violonista espanhol chamado Manitas de Plata. Esse Manitas de Plata era um virtuoso da música flamenca e queriam que ele entrasse num estúdio para gravar. Ele falou, não posso, porque se não tiver um tablado com gente batendo, né, dançando, e gente cantando, e uma plateia batendo palmas, eu não consigo tocar nada. Então, os registros que a gente tem dele o pessoal montou microfones numa cueva e ele tocou o que ele tocaria normalmente. Ele não se deu conta de que a coisa iria virar um disco. Quer dizer, ele não era um músico de estúdio. E eu imagino que os índios, muito menos, nem imaginam, quer dizer, na verdade, eles são muito mais... Uma conversa que eu tive com a Kilza é que os índios são absolutamente abertos. Teve um pessoal lá dos Timbiras, que ela estava lá durante algum tempo, e eles quiseram ter aula de música nossa. E ela começou a fazer aula de música, etc. E as pessoas ouviam, e ela mostrava de tudo. E um dia o pessoal se reuniu lá e falou assim, por que você não traz uma orquestra aqui para a gente ver como é que é? E, quer dizer, eles são absolutamente abertos. Eles não têm medo de interromper a cultura deles, ou de se influenciar externamente e perder as tradições. Não, eles querem saber de tudo. A abertura deles para conhecer a gente é muito maior do que a gente tem de conhecê-los. Normalmente, o que se fala, normalmente, vamos dizer, esse normalmente é anormalmente, se fala o seguinte, que a gente tem que conquistar os índios. Isso desde sempre foi assim, catequizar, sabe? Um absurdo. Bom, enfim. Ângela. Então, eu queria ressaltar aqui a importância desse trabalho do Espérides e a beleza que foi trabalhar
esse repertório, essa coisa que a Kilza trouxe, foi riquíssimo, e o Hespérides trabalha de uma forma amadora, no bom sentido. Quer dizer, eles fazem essa música, não estão ligados a nada, não tem ninguém patrocinando, é porque tem essa missão, né, de mostrar essas coisas, de registrar e de perpetuar. Então, são 18 anos fazendo isso, e então queria parabenizar. Eu também faço parte do grupo, mas quem leva a coisa ali com rédea curta é a Rosana, então eu queria aqui deixar registrado o meu orgulho e meu contentamento com esse trabalho, né? É um trabalho lindo. Parabéns. É maravilhoso. Sandro, nosso animador, E aí? Pegando o gancho da Ângela, eu também queria deixar aqui minha gratidão por participar desse grupo, do Grupo Hespérides, né? E eu estou no grupo há 10 anos, mais ou menos, não estou desde o começo, mas sinto esse carinho de todos, já desde o começo da minha chegada no grupo, e tenho muita gratidão por ter recebido esses presentes, né, essas incumbências, assim, que demonstraram confiança na minha arte, e muita gratidão pela música brasileira e pela música da Kilza 7, que nós estamos reverenciando nessa live. Então, a gratidão por tudo isso. Muito obrigado. Ok. Bom, também vamos agradecer ao Valdemir, que tem colocado todas essas lives no ar, que faz toda a coordenação técnica e tal, um gênio das lives. E dizer que é o seguinte, logo em seguida, agora, às 19 horas, nós temos a live Mulheres na Música. Amanhã, Gilberto Mendes, às 17 horas. Antônio Ribeiro, às 19. Dia 26 de outubro, na segunda, Alberto Nepomuceno, às 5 da tarde. E Radamés Inátali, às 7 da noite. Dia 27, um debate sobre música e meios, às 19 horas. E no dia 28, encerrando, Edmundo Villani Cortes, às 19 horas. Obrigado, Celso, obrigado, Sandra, obrigado, Kilza 7, obrigado, Valdemir, Rosana, obrigado, Hespérides. Bom crepoi. Você me chamou de Sandra, Bina. Ângela.